como você consegue mover o stop a favor da tendência do seu ativo. Essa estrutura aqui é uma estrutura de força. A estrutura de força teve uma grande impulsão, retração e impulsão, esperando o rompimento dessa estrutura. O stop do meu ativo, do início da operação, vamos supor que o stop é aqui embaixo. O stop do ativo é aqui embaixo. Se o preço do ativo ele romper, ele provavelmente vai dar um impulso, retornar e voltar. Deixa eu só endireitar a tela aqui para você ver melhor. Deixa eu só botar um pouquinho mais para baixo. Pronto. Aqui. O ativo ele vai... Preste atenção nisso, que isso aqui vai ser muito importante para você. Ele segue para uma tendência de alta, tá? Rompendo toda a resistência. Vem aqui novamente, ele testa o que era uma resistência e transforma num suporte. Isso daqui era uma resistência, o gráfico bateu aqui e testou, transformou no suporte. Logo aqui, ele quer romper novamente a resistência. Se ele romper, ele provavelmente vai fazer esse movimento de impulsão, retração e impulsão. Tá? Pode verificar no tempo gráfico de 60 minutos, tempo gráfico diário, alguma coisa assim. Bom, se meu stop inicial estava aqui, se ele romper, o preço do ativo subiu, fez esse movimento, eu consigo mover esse stop para cá. Então aqui eu consigo ir movendo esse stop. Com esses movimentos de força, eu consigo mover o stop da minha operação, tanto na tendência de queda para a tendência de alta. Lembrando que você sempre vai operar de acordo com a tendência do ativo. Sempre de acordo com a tendência da ação. Então, conforme o trade vai seguindo, conforme a operação vai seguindo, você vai movimentando seu stop até o momento em que ele simplesmente se transforma em um stop gain. Mesmo se o preço do ativo, mesmo se o preço no gráfico voltar, tá tranquilo, tá muito bem para você, porque perda financeira você já não vai ter mais. Mas desde que você não vá colocando stopzinho curto e vai colocando stop a cada candle, tá? Se colocar stop a cada candle, você vai perder dinheiro. Inclusive em tempo gráfico menor que o diário. Tempo gráfico de 60 minutos, tempo gráfico de 15 minutos. O menor tempo gráfico para você operar no swing trade com segurança é tempo gráfico de 60 minutos. Tá? Mas não quer dizer que você vai movimentando seu stop a cada candlezinho que vai se formando conforme os dias vão passando ou conforme as horas vão passando. Tá? Isso daqui vai fazer você ter muitas saídas no trade, um trade que, poxa, poderia dar um ganho muito grande para você. Tá? Ganho de 30%, 40%, 50% em uma única operação. Ou até mais do que isso, se você for fazendo preço médio a favor da tendência. Lembrando que o preço médio também é sempre a favor da tendência. Nunca faça preço médio contra a tendência, porque isso aí você está multiplicando a sua perda financeira. Então vamos aqui. Depois dessa movimentação de stop, você continua também movendo seu stop, mas sempre abaixo dessas estruturas. Quando você movimenta o stop abaixo dessas estruturas, você está protegendo a sua operação, não só o seu capital, mas também a sua operação. Tá? Você está agindo com disciplina e é com essa disciplina que você deve operar no mercado. Então, isso daqui, esse movimento de impulsão, retração, gente, acontece o tempo inteiro no mercado, acontece todos os dias, acontece em qualquer gráfico, em qualquer ação, em qualquer ativo, em qualquer, sei lá, criptomoeda, mas acontece, porque esse movimento aqui é o movimento principal da bolsa, é nele que você deve se basear para entrar e sair de uma operação, tá? Sempre. Então a forma que você tem de proteger o seu capital e proteger o seu trade é sempre colocar o seu stop, movimentando o seu stop abaixo das estruturas, não é abaixo de candle diário, não é abaixo de candle de 60 minutos. Você precisa proteger a sua operação, senão você vai acabar saindo de uma operação de 1, 2, 3% de ganho. Isso se sair com ganho, né? Não sair com a perda ali. Que às vezes a ação, ó, vem aqui, pega seu stop e volta a subir. E isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. E por falar nesses stops aqui, inclusive com o tempo gráfico, inclusive com o que eu mencionei, tempo gráfico de 60 minutos, tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal, quais são os melhores tempos gráficos para operar? Exatamente esses. O mínimo tempo gráfico no swing trade, tempo gráfico de 60 minutos. Esse é o menor tempo gráfico que você vai operar no swing trade. Tempo gráfico diário é o tempo gráfico que você identifica a melhor oportunidade para comprar e vender a ação. E o tempo gráfico semanal
ele é muito importante para você identificar a tendência. Ele é muito importante. Vamos aqui no tempo gráfico de 60 minutos. Tá? Tempo gráfico de 60 minutos, tempo gráfico de horas também, tá? Importante. Tempo gráfico de 60 minutos. Olha a volatilidade desse tempo gráfico, do gráfico aqui. Olha como é que ele se torna até mesmo confuso. Tá? Ele se torna confuso. Então, no tempo gráfico de 60 minutos, você procura pequenas oportunidades escondidas para você comprar a ação. Tá? Você pode fazer isso. Tá? No tempo gráfico diário, você vem aqui, clica aqui, ó, tempo gráfico diário. Você procura a melhor oportunidade para comprar e vender as ações. E o tempo gráfico de 60 minutos? Você pode vir aqui e verificar a tendência do ativo. Você verifica a tendência da ação. Olha como a tendência do ativo é de alta. É de alta. Inclusive, fazendo aqui, ó, topo e fundo, mais alto que o topo e fundo anterior, fazendo uma estrutura que é uma estrutura que indica um rompimento, uma estrutura de força que vai indicar um rompimento, isso aqui é uma acumulação para a tendência de alta, quando o preço vai se afunilando e vai tendo fundo mais alto que o fundo anterior, sem romper, ou rompendo pouco, 1 ou 2%, a estrutura, ou seja, a resistência aqui em cima. Tá? Então isso daqui, todo esse conjunto aqui me indica que a probabilidade de haver um rompimento é grande nessa ação, me indica que a tendência de alta é clara, seguindo todo o padrão, né? Seguindo todo o padrão, que é fundo mais alto que o fundo anterior. E, inclusive, aqui dentro dessa consolidação, que também pode ser encarado como uma consolidação, que o preço do ativo ele quer se valorizar, ele quer romper. Então, tudo isso aqui me indica que é uma tendência de alta do ativo, por mais que esteja nesse período aqui de confusão de mercado, nesse tempo gráfico, no gráfico semanal. Tá? Então, esses são os principais tempos gráficos. Um gráfico de 4 horas é bom operar? Eu não gosto. Tá? Se você gostar, se você já é familiarizado com esse tempo gráfico, tudo bem, não tem problema algum. Eu não gosto de operar, eu prefiro o tempo gráfico de 60 minutos e ir lá para o tempo gráfico diário. Porque aí eu vou querer, se eu olhar o tempo gráfico de 4 horas, eu vou querer olhar o tempo gráfico de 60 minutos, eu vou querer olhar o tempo gráfico diário, eu vou querer olhar o tempo gráfico o tempo gráfico semanal. Então é muita coisa que eu vou querer analisar, vou querer colocar muitos filtros na minha operação e vou acabar perdendo dinheiro. Tá? Quando você coloca muitos filtros em uma operação, você acaba perdendo dinheiro, acaba te atrapalhando na sua análise. Então não é legal fazer isso não.